E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa conexão científica que é, no mínimo, surpreendente. A gente vai ligar uns pontos que, olha, à primeira vista, não parecem ter nada a ver um com o outro. Um nutriente que todo mundo conhece, um tipo de antibiótico e até um tratamento para diabetes. Bora desvendar esse mistério. Para começar, o texto que a gente está usando como base já joga uma pergunta bem na nossa cara. A ideia de que o ácido fólico poderia, de alguma forma, ser usado no tratamento do autismo. E essa pergunta é o que abre a porta para toda a nossa investigação de hoje. Mas calma lá. Para a gente chegar a entender essa questão principal, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar para uma peça-chave nesse quebra-cabeça todo, a tal da via do Folá. Ok, então vamos começar com o básico, o que a gente já sabe com certeza. O ácido fólico não é nenhuma novidade, né, na medicina. Ele já tem um papel bem estabelecido. É usado, por exemplo, para anular efeitos de alguns remédios de quimioterapia e também para tratar certos tipos de anemia. É uma peça conhecida no tabuleiro. E o palco principal onde o ácido fólico atua é a chamada via do folato. Pensa nisso como se fosse a linha de produção de uma fábrica dentro das nossas células. E olha, é uma linha de produção absolutamente vital. É ela que cria e conserta nosso DNA. E é isso que permite que nossas células se dividam e se multipliquem de um jeito saudável. De forma bem simples, essa linha de produção funciona em etapas. Primeiro, o corpo pega o folato. Depois, as células dão uma processada nele. E, por fim, usam o resultado para construir DNA e criar células novinhas em folha. Sem isso funcionando direitinho, a vida simplesmente não acontece. Ok, então a gente já entendeu que essa via do folato é essencial. Agora, o que acontece quando alguma coisa tenta sabotar essa via? É aqui que a nossa história começa a ficar bem interessante com a entrada das sulfas. Pois é, os cientistas lá atrás, na busca por uma forma de combater infecções, perceberam uma coisa genial. Eles viram que algumas bactérias são totalmente dependentes dessa mesma via do folato para poder se multiplicar. Então, o que eles fizeram? Criaram as sulfas, que são basicamente uma arma química feita sob medida para atacar essa linha de montagem das bactérias. Então, o cenário é esse, bem direto ao ponto. De um lado, você tem as bactérias tentando usar a via do folato para se multiplicar sem parar, e do outro, chegam as sulfas, que basicamente jogam uma chave inglesa nessa engrenagem, travando tudo, a produção para e a infecção é controlada. Uma tática de guerra microbiológica muito inteligente. Mas se você acha que a história das sulfas acaba aqui, nos antibióticos, você está muito enganado. Acontece que essa mesma base química acabou revelando um uso completamente diferente, uma reviravolta que ninguém esperava. Pois é, aquele mesmo mecanismo, aquela chave inglesa que funcionava tão bem para parar as bactérias, acabou se mostrando útil numa área da medicina que não tinha nada a ver com infecções. E aqui está o pulo do gato. As sulfas são a base química de uma classe de medicamentos para diabetes, as sulfonilureias. Elas ajudam o pâncreas a liberar mais insulina. É a mesma chave química, gente, mas abrindo uma porta completamente diferente. Incrível, né? Beleza, agora a gente tem todas as peças espalhadas na mesa. A via do folato, os antibióticos de sulfa e os remédios para diabetes. Vamos começar a juntar tudo isso para ver que figura se forma no final. Então, vamos lá, recapitulando o raciocínio. 1. A via do folato é super importante para o desenvolvimento das células. 2. Os antibióticos de sulfa bloqueiam essa via. 3. A base desses antibióticos também é usada em remédios para diabetes. E 4. Às vezes, esses remédios são usados na gravidez. Tá vendo onde isso está chegando? E é exatamente essa sequência de fatos que leva à pergunta central, a grande questão que o texto original levanta. A possibilidade de que esses remédios, ao interferirem na via do folato durante a gestação, poderiam ter alguma relação com o neurodesenvolvimento. É uma pergunta bem ousada que a fonte joga no ar. Mas aqui, atenção, isso é importantíssimo. O próprio texto que a gente está analisando faz um alerta gigante. Essa ideia é, por enquanto, só uma hipótese, uma especulação. Não existem aqueles estudos grandes, controlados, que a gente precisa para comprovar uma coisa dessas. É fundamental separar o que é uma pergunta investigativa de uma afirmação científica. E é com isso que a gente termina. Não com uma resposta definitiva, mas sim com uma pergunta em aberto. O que toda essa análise nos mostra, na verdade, é como a ciência funciona na prática. Uma observação leva a outra, que leva a uma conexão, que gera uma nova hipótese. Agora, se essa hipótese se sustenta ou não,
Bom, isso só muita pesquisa séria e rigorosa vai poder dizer. Porque no fim das contas, é assim que a ciência avança, né? A partir de boas perguntas.